ao seu dispor, trazendo hoje exercícios de reforço do conteúdo eletrodinâmica, mais precisamente sobre intensidade da corrente elétrica e leis de Ohm. No primeiro exercício, nós temos um enunciado que nos diz o seguinte: um fio de alumínio com 3 metros de comprimento apresenta uma resistência de 4,3810 - 2 ohm. Qual o valor da área de sua secção transversal? Vamos anotar os dados, buscar informações em tabelas e depois utilizar a segunda lei de Ohm. Nós temos ali que o comprimento do fio, representado pela letra L, é 3 metros. O fio é feito da substância alumínio. Com essa informação, a gente vai até uma tabela e anota a resistividade do alumínio, que equivale a 2,92 vezes 10⁻⁸ ohm-metro. A resistência do fio foi dada no enunciado, 4,3810 - 2 ohm, e a área da secção transversal, que é a espessura do fio, é o que nós queremos calcular. Colocando aqui a segunda lei de Ohm, que nos diz o seguinte: a resistência de um fio é igual o produto da resistividade do material que o fio é feito pelo comprimento dividido pela área da secção transversal. Substituindo os dados, teremos do lado esquerdo aqui a gente coloca o valor da resistência do fio já conhecido. Na parte de cima do lado direito, a gente coloca aqui a resistividade do alumínio, o comprimento do fio. Isso fica dividido pela área da secção transversal. Vamos efetuar a multiplicação no lado direito da igualdade e passar a variável A, que está dividindo, para o outro lado da esquerda. Substituindo então aqui o valor da resistência do fio, a resistividade do alumínio, que é o material que o fio é feito, o comprimento, e isso tudo fica dividido pela área da secção transversal. Vamos efetuar a multiplicação no lado direito da igualdade e passar a variável A, que está dividindo, para o lado esquerdo da igualdade, multiplicando. Então esse A, ele sai daqui da condição de divisor de Então aqui a gente substitui no lado esquerdo a resistência do fio. No lado direito a gente fica na parte de cima aqui com a resistividade do alumínio, que é o material que o fio é feito, o comprimento, e tudo isso fica dividido pela área da secção transversal. Vamos efetuar a multiplicação no lado direito da igualdade e passar a variável A, que está dividindo, para o lado esquerdo da igualdade multiplicando. Então esse A vai ser passado para o outro lado da igualdade e vai multiplicando. A gente fica com, do lado esquerdo, 4,3810 - 2, que multiplica A, e do lado direito, esse produto 3 que multiplica 2,92 dá 8,76, e a gente conserva ali a base e o expoente. Agora nós vamos deixar a variável A sozinha no lado esquerdo da igualdade. E o número que estava multiplicando ela, que é o 4,3810 - 2, vai para o lado do lado direito da igualdade, dividindo. Ficamos então com A igual 8,7610 - 8, que divide 4,3810 - 2. Para finalizar, nós vamos dividir número por número, aqueles que estão na frente da potência de base 10, e depois usar a propriedade da divisão de potência de mesma base.
que é subtrair os seus expoentes para encontrar a nossa resposta final. A divisão entre os números, a gente chega a um resultado de 2, e a divisão das potências, a gente conserva a base, e na subtração dos expoentes, chegamos então a 10 na menos 6. Então a nossa área, que é a espessura do fio, dá 2 vezes 10 na menos 6 metro quadrado. Uma breve explicação para o expoente da resposta final. Em uma subtração de expoentes, a gente vai fazer o seguinte: o expoente de cima, que é menos 8, menos o expoente de baixo, que é menos 2. Utilizando a regra de multiplicação de sinais, a gente fica com uma situação um pouco diferente. Nós ficamos com menos 8, e no produto de sinais iguais muda para uma soma. Então, menos 8 mais 2, menos 6. Está aqui a explicação do expoente final ser 10 na menos 6. Número 2. Numa secção transversal de um condutor metálico, passam 8 vezes 10 na 22 elétrons em 20 segundos. Qual a intensidade da corrente elétrica? Após leitura do enunciado, vamos anotar os dados e buscar valores auxiliares se necessário. Primeiro vamos anotar um número de elétrons, que a gente representa pela letra N, e no enunciado foi dito que são 8 vezes 10 na 22. O intervalo de tempo considerado no enunciado, 20 segundos. Anotamos aqui. A intensidade da corrente elétrica é o que nós queremos calcular. Vamos precisar usar esta variável aqui, chamada de E, é conhecida por carga elementar e vale 1,6 10 na menos 19. Essa carga elementar nada mais é que o valor da carga de um elétron. Então, esse é um valor constante, tabelado já, conhecido. Vamos usar a equação que calcula a intensidade da corrente elétrica e utiliza também um número de elétrons, que é esta que está aqui. I é igual a N, que multiplica E, dividido por ΔT. Substituindo os dados, teremos, na parte superior, o número de elétrons, que multiplica a carga elementar, dividido por 20. Primeiro vamos fazer a multiplicação e depois a divisão. Lembrando-se que na multiplicação de potências de mesma base, a gente vai somar os expoentes. Vai fazer 22 mais menos 19. Isso vai acabar ficando, esse mais com menos vai ficar menos. 22 menos 19, o expoente da multiplicação lá vai ficar 3. Então, nós temos que I é igual a 12,8, que é o resultado da multiplicação do 8 pelo 1,6, vezes 10 na terceira, que é o resultado do produto das duas potências de base 10. Esse 12,8 10 na terceira fica dividido por 20. Fazendo a divisão, nós encontramos 0,64 10 na terceira ampere. Essa poderia ser a nossa resposta final. Porém, nós temos que deixar a resposta na notação científica correta. Na frente de uma potência de base 10, quando nós temos uma notação científica, o número que ali está tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, nesse caso, nós vamos ter que fazer uma modificação. Nós vamos ter que deslocar a vírgula, que está nessa posição, para ficar entre o 6 e o 4. E quando a vírgula é deslocada uma casa para a direita, o expoente da potência de base 10 reduz em uma unidade, ficando, portanto, a nossa resposta agora
não mais 0,64 e sim 6,410 ampere. Era isso, pessoal.